Sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do Yoga Sutra, as bases do yoga, as bases da meditação, né? Então, na nossa aula passada, pessoal, a gente viu uma outra sequência de sutras, né, que Patanjali trouxe pra gente, falando que esse samadhi, esse estado alterado de consciência, ele também pode vir da entrega a Ishvara, né? E foi toda a discussão do que seria Ishvara, que é a consciência que abrange, consciência suprema, digamos assim, né? Faz parte da ordem de tudo que existe, não é afetado por desejos, ações, afeições, e está em tudo ao mesmo tempo, né? E aí no final da nossa aula, nosso estudo, até onde a gente foi do Sutra da aula passada, Patanjali coloca, então, o seu nome é Om. Falando que entre aspas, o nome dessa consciência suprema que abrange tudo é Om. E aqui, meus amigos, quando a gente vai dar continuidade em 2 sutras, né? Que ele vai continuar falando sobre essa questão do Om. O Om, então nosso estudo de hoje é muito ligado com essa questão do Om, né? Praticamente, em todas as tradições religiosas, essa questão da palavra é uma questão muito importante, né? Vejam só, dentro da tradição cristã, existia lá, né, que no princípio era o verbo, e do verbo fez a carne, o verbo fez a luz. Até mesmo a luz, ela veio do verbo, nesse sentido, né? Dentro do sufismo, também existe tipo, entre aspas, um mantra que eles fazem entre aspas, que é o Hu. Então, eles têm várias práticas com Hu, 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 Hu. E aí vai. Dentro do budismo, é claro, dentro do budismo, o budismo ele vem da Índia, então ele leva muito com ele essa questão dos mantras, né? E dentro das tradições tântricas, seja tibetanas, seja indianas, o mantra é a base de tudo. Dentro do Tantra, o mantra é a base de tudo. Então, tanto é que é conhecido como mantra marga, né? O caminho dos mantras. E o mantras é como ele é feito de 2 palavras, né? A palavra mantra, o man e o tra. É como se fosse um instrumento de controlar a mente, né? O significado da palavra mantra. E aí, a gente vai aprofundando, e até no ponto que eu toquei com vocês na nossa aula passada, no sentido de que não, dentro dessas tradições iniciáticas mais profundas, não é qualquer coisa que poderia ser considerado um mantra nesse sentido, né? Porque o mantra é como se fosse uma chave vibratória, uma chave energética, digamos assim, né? A vibração dele vai mexer com energias específicas ali do corpo sutil, da mente, do que quer que seja. E não é porque, por exemplo, se eu falo Viva Krishna, Viva Krishna, Viva Krishna, Viva Rama, Viva Rama, Viva Rama, Rama Rama, Rama Rama. É a mesma coisa do Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Eu tô falando Viva Krishna, Viva Krishna. Isso é como se fosse um cântico sagrado. A mesma coisa das tradições cristãs, né? Se a gente pensar num cântico religioso. Mas, embora o Hare Krishna seja considerado um Mahamantra, dentro de muitas tradições iniciáticas, mantra, ele acaba tendo um significado diferente. O mantra em si, ele não tem um significado concreto. Concreto no sentido que eu falo de uma palavra, igual eu falo viva, ou o nome de uma pessoa, com o que quer que seja. O mantra, ele é uma vibração apenas que a gente vai produzir, digamos assim, né? E aquela vibração vai mexer com certos estados de consciência, certos
corpos sutis nosso e tudo mais. Então, existe os bija mantras, né? Os mantras raízes, que é como se fosse uns mantras principais assim, de cada centro energético, digamos, né? E aí, é ligado com cada chakra do nosso corpo. Então, você tem o Lam, que é o do básico, aí depois Vam, que é o do sexual, depois o Ran, que é toda essa questão da digestão, né, do estômago, o Yan, ligado ao cardíaco, o Han, com H, ligado ao laríngeo, né, aqui, até chegar no Om, ligado à consciência suprema. E tem muitas práticas, como eu falei para vocês, principalmente as práticas tântricas, elas vão fazer o seu sadhana muito ligado com esses mantras. A sadhana básica do Tantra são esses. E as pessoas elas fazem essas repetições desses bija mantras com certas mentalizações dos chakras, tem todo um negócio especial. Mas só da gente fazer um sadhana focado nessas vibrações dos bija mantras já é uma coisa incrível, já é uma coisa que muda tudo. E o Om é uma coisa que extrapola tudo, porque ele é como se fosse o mantra dos mantras, tanto da Índia, quanto do Tibete, quanto do budismo que vai para a China também. E Patanjali, ele coloca o Om como se fosse o nome da consciência suprema. Né? Através do mantra, é como se a gente estimulasse a nossa consciência, esses padrões energéticos do nosso corpo sutis ou da nossa mente, a entrar em harmonia com aquela vibração do mantra. Né? Então a gente muda, é como se a gente estivesse forçando a nossa vibração mudar, nesse sentido, nosso padrão de consciência, nosso estado de consciência mudar. E é tão louco que existem relatos assim existem certos mantras secretos, né? Que se a pessoa pronunciar, ela, por exemplo, o corpo sutil dela sai do corpo físico. Existem certos domínios de energia, através do poder dos mantras, a pessoa também consegue ficar sem se alimentar, consegue se alimentar de forma sutil de energias sutis através de certos mantras específicos. E tudo isso, meus amigos, através do poder da vibração. Né? Pegando do princípio, até mesmo da tradição cristã, que tudo é o verbo. Até mesmo a luz vem do verbo. E essas tradições indianas, elas levam isso muito em consideração, até mesmo para desenvolver todo um caminho espiritual com base nisso. Né? E isso é muito incrível. Isso é muito incrível, porque é muito diferente também a gente pensar como pode o nosso estado de consciência ser alterado através do pronunciamento de um som, de uma vibração Om. Isso é muito louco a gente pensar, e isso é a verdade. As pessoas que fazem essa prática afinco com profundidade, elas percebem isso. Percebem estados alterados de consciência através desses sons sutis, né? E aí, o que Patanjali vai colocar? A repetição do Om deve ser feita apreciando seu significado. Aí a professora Glória Areira coloca o seguinte: o significado de Om é compreendido através do estudo das Upanishads. As Upanishads, meus amigos, os livros fundamentais do hinduísmo são os Vedas. E as Upanishads, elas fazem parte do final dos Vedas, que é o Vedanta. Então, no Vedanta, que é o final dos Vedas, se estuda as Upanishads, que vai tratar essencialmente do autoconhecimento, que é a relação nossa com a consciência suprema. E aí tem muitas Upanishads, elas são histórias, elas são contos também, ligados a ensinamentos muito essenciais dessas tradições, desses pensamentos. Né? E tem uma Upanishad específica que ela vai tratar exclusivamente do Om. Né? E a professora ela coloca um pouco aqui também. Para ser completamente assimilado é necessária a meditação, pois Om é Brahma, que é Atma. O processo de meditação vai desde japa, que é a repetição, ficar no japamala, né, repetindo, até a contemplação no Om,
que segue o estudo do seu significado, que é a consciência, presença evidente em cada pensamento ao mesmo tempo, a base do universo. Esse processo de meditação em Om é mencionado na Mundakya Upanishad. Ela coloca um trecho aqui. Esse trecho aqui é muito legal, vou ler para vocês. Tomando o arco, que é Om, a grande arma que existe na Upanishad, dirigindo a flecha, que é a mente, afiada com a meditação, conduza a mente como uma flecha ao seu objetivo. Saiba, ó Somya, que aquele objetivo é realmente o imutável, o Brahma. Então, olha que legal. O arco é Om, é o Om. A flecha é a mente. E o alvo é a consciência suprema. Olha que incrível. Através do Om, a flecha da mente é jogada na consciência suprema. O Om é o arco, a mente é mesmo a flecha. Brahma é considerado o alvo. Ele deve ser conhecido sem indiferença, ou seja, sem ter diferenças, né? Na unidade. Como a flecha com a relação ao alvo, a mente deve tornar-se idêntica a ele. Tamanha que é a profundidade do Om, né, para essas tradições. E aí, no verso 29, ela coloca aqui. Disso, né, toda essa entrega a Ishvara, da repetição do Om, de compreender todo esse significado, vem a ausência de obstáculo e também a aquisição da mente meditativa, né? Essa questão é muito legal. Nesse sutra temos a palavra tada, que é de quê? Seria a pergunta, se fizermos a conexão com a série de sutras anteriores, teremos Ishvara Paranidhana, da entrega a Ishvara. Mas se essa conexão for com o sutra imediatamente anterior, 28, teremos da repetição, o Om. Enfim, não faz muita diferença. Os dois resultados mencionados nesse sutra virão quando a pessoa, o yoga, trouxer Ishvara para a sua vida. Porque o que ele está falando aqui? Através disso o que? Dos sutras anteriores. Da entrega a Ishvara, da repetição do Om, vem a remoção dos obstáculos, a ausência de obstáculos e a aquisição da mente meditativa, né? A repetição, a meditação em Om são sadhanas, disciplinas muito importantes aconselhadas nos Vedas, para que produzam o efeito desejado, a preparação da mente para o autoconhecimento. O significado do Om deve ser compreendido. O obstáculo principal para o autoconhecimento é a mente despreparada, sem capacidade de questionamento, sem concentração, cheia de apegos físicos e emocionais. É tão engraçado, meus amigos, porque nos próximos sutras, Patanjali ele vai falar dos obstáculos para esse estado, obstáculos da mente. Aqui, ó, o que causa a agitação da mente? Depois, ele vai descrever essas questões que causam a agitação da mente, e depois ele vai falar do contrário também, né? Do que traz tranquilidade da mente, de uma forma muito objetiva que Patanjali vai trazer. E aqui a professora Glória, ela já está colocando no comentário dela, né? E ela coloca uma questão aqui que eu acho muito interessante. Os dois obstáculos clássicos para a aquisição do autoconhecimento são reação emocional às situações da vida e a agitação da mente. Olha que coisa interessante que ela coloca. Quais são os dois obstáculos que a professora Glória Vieira coloca para a aquisição do autoconhecimento? Como que a gente reage às situações que acontecem com a gente na nossa vida? Segundo, a agitação da nossa mente, né? Ela fala que o primeiro é eliminado por um estilo de vida de yoga, que é Karma Yoga, yoga através da ação, e o segundo pela meditação, né? Ou seja, olha o grau de importância a gente vai refletindo sobre essas questões, né? Patanjali afirma que através da meditação em Om, a agitação mental é atenuada e a mente torna-se meditativa.
O verso da Katha Upanishad fala sobre a importância da mente. Ela coloca aqui: este eu, escondido em todos os seres, não é conhecido. Porém, é conhecido por aqueles que conhecem o mais sutil, com o intelecto, com a mente sutil e focada. Ele está falando da consciência suprema aqui, né? O eu escondido em todos os seres. Olha que coisa bonita, né? A meditação é natural para quem possui a mente meditativa. Para quem não a possui, apesar de fechar os olhos e sentar-se adequadamente, a meditação não acontece, né? E o Om aqui, ele é chamado de Pranava Mantra. Esse Pranava é como se fosse um mantra dos mantras também, um mantra primordial. Eles falam que o Om também está ligado com o som primordial, né, do universo. E o Om, ele é representado nessa Upanishad que fala sobre ele com 4 questões. O A, o M e o silêncio. E essas 4 questões, elas vão simbolizar estados de consciência, como acordado, vigília, sono, sono sem sonho. Né? Se eu estou enganando, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Então, ele representa como se fosse o todo, assim, dos nossos estados de consciência também. E essa questão do silêncio, ela também é simbolizada com o som que não é tirado de nós. Muitos yogis avançados, eles relatam, quando eles entram em certos estados alterados de consciência, eles começam a escutar um som dentro deles. O Yogananda, ele falava isso também. É como se fosse um som que viesse de dentro, sem a gente pronunciar. E tem muitos que relatam isso, né? Depois, meus amigos, eu vou até ver certinho sobre essa questão dos 4 estados de consciência ligado ao significado do Om, e aí eu trago para vocês certinho, porque eu posso estar... São 4 estados, mas eu posso estar um pouquinho enganado de como que eu vou explicar ele para vocês. Mas depois eu vou ver certinho pra gente trazer aqui pra gente conversar. No mais, meus amigos, esse era o nosso estudo de hoje. Eu espero que possa ter sido muito proveitoso para cada um de vocês. Qualquer dúvida vocês podem tirar aqui, vocês podem me perguntar, não tem problema, tá? E a gente segue com os nossos estudos aqui do Yoga Sutra, as bases da meditação, as bases do yoga. O Om, meus amigos, é tudo para essas tradições. Praticamente todos esses outros mantras, eles começam com Om também. Om Namah Shivaya, né? Então, é isso. Muita gratidão a todos e até mais um próximo encontro.